Boa. Agora sim. Gente, boa noite. Esse é o Juventude em Tela. Essa é a edição de dezembro do Juventude em Tela, um projeto mensal da Asbrinc. Para quem não conhece a Asbrinc é a Associação Brincar e Crescer, é o projeto onde eu sou coordenadora, onde o Daniel já trabalhou, é um dos fundadores, que a Asbrinc também é o ponto Cine Floresta Nossa. E nós temos vários trabalhos, trabalhamos há 14 anos, mais de 14 anos, com jovens das comunidades do Rio de Janeiro, especialmente os do Alto da Boa Vista, das comunidades do Alto da Boa Vista, com projetos de educação e cultura e audiovisual. Ô Mel, a minha Oi. câmera, para ver se melhora aí para você. Oi, Dani, eu não entendi o que você falou. Eu tirei a minha câmera para ver se melhora para você aí, porque o seu áudio estava falhando muito. Eu acho que de repente é melhor a gente fechar a câmera enquanto você fala, que eu acho que vai melhorar. Não, sabe o que pode ser? Peraí, porque eu até estava na dúvida. Esse meu mic tá estranho. Eu posso ficar sem mic. Peraí, eu vou testar. Ah, melhorou assim. Oi, melhorou? Ah, é isso. Não, meu fone estava zoado. Até perguntei para a Júlia antes. Júlia, você está me ouvindo? Porque meu fone está bem zoado. Então, tudo de novo, tá? Mas rapidinho. Então, esse é o Juventude em Tela. É um projeto mensal que nós realizamos da Asbrinc. A Asbrinc é a Associação Brincar e Crescer, uma associação que há mais de 14 anos desenvolve ações para jovens das comunidades do Rio, especialmente os do Alto da Boa Vista, e a gente desenvolve projetos na área de cultura, educação e audiovisual. Dentro desses projetos, a gente tem o Juventude em Tela, que seria um projeto presencial antes da pandemia, um projeto para debater políticas públicas para a juventude. E aí a gente, né, como tudo, esse ano, a gente trouxe esse projeto para o formato online e está fazendo mensalmente esses encontros. Ó, tem uma galera entrando. E hoje a gente tem um encontro muito, muito especial, porque a gente vai ver esse projeto, que é o Juventude em Tela, se chama assim porque a gente vai debater, a gente debate a partir de um filme, a partir de uma obra audiovisual. E hoje a gente vai debater a partir do filme Maré Mansa Traiçoeira. Temos aqui Daniel Paes, diretor do filme, para falar com a gente. E esse é o momento onde os convidados se apresentam. Então, Dani pode falar, depois Júlia vai se apresentar, depois Pedro. Eu sou Melissa, não falei meu nome, eu sou Melissa, coordenadora das Brinc. Melissa Arievo. Nossa, assim, poxa, eu fiquei super feliz, Mel, de ser convidado para estar no Juventude em Tela, porque você sabe a minha relação com a Asbrinc, né? Eu me vejo como parte da Fratelli aí, do coletivo, demais, né? E poder trazer meu filme para debater com o pessoal é fantástico. Acabou que o filme, eu quero ouvir, né, o pessoal sobre o filme, ouvir da Júlia, ouvir do Pedro, ouvir do pessoal que está aí participando, vai ser muito massa, eu acho, o debate. E, para quem não sabe, o filme tem uma atriz maravilhosa, que para mim é protagonista, mas no festival ganhou o prêmio de coadjuvante, não entendi por quê. Melissa Arievo, quebrando tudo no filme, fantástica. Então, é uma honra de estar junto. A Mel também tem que falar sobre o filme. Obrigado demais, gente. Então, e falando de mim, então, para quem não me conhece, eu sou professor de jornalismo, dirijo filmes, tenho a produtorazinha de filmes e fui um dos criadores do Cine Floresta Nossa, sou parceiro da Asbrinc, e, enfim, é isso. Bom, eu sou a Júlia, conheci as Brinc pelo Daniel, que conheci pela Paula, que é uma grande amiga minha que trabalha na produtora do Daniel. Enfim, assisti o filme, já vou aí levantando a bandeira, amei muito, fiquei muito feliz de ver que a atriz está aqui comigo, do meu lado, praticamente aqui, ó, do lado do meu rostinho. É incrível, enfim, participar desse bate-papo vai ser muito bom. Eu vou mais para o lado
do direito, então eu sou especialista em criminologia e direito penal, mas também entusiasta aí da arte, também adoro um bate-papo, então topei na hora quando fui convidada. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Acho que o meu sotaque é o que mais destoa, e eu falo isso porque o nosso debate, para além de tudo, também é um debate interestadual. Eu venho daqui de Natal, Rio Grande do Norte, para somar nesse debate tão importante, com muita felicidade, Daniel, Melissa, Júlia, de estar aqui com vocês, porque eu acho que não tem nada mais necessário do que ser dito nos dias de hoje, onde a gente vê um ataque ao Estado de Direito, onde nós vemos um ataque à cultura, à arte, às formas de afirmação do nosso povo, do que defender a democracia. E estar aqui com vocês, ser convidado pelas Brink, a partir do contato com o Daniel, ao qual admiro imensamente enquanto operário do cinema brasileiro, porque isso que nós somos antes de tudo, classe trabalhadora, assim como eu futuramente serei operário de chão de sala enquanto estudante de pedagogia. Então fico muito feliz por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Inclusive, preciso frisar que esse debate vai ser feito por um cineasta, por um jornalista, por uma jurista e por um estudante de pedagogia. Então, a educação, direito, a arte, a cultura, eu acho que não tem nada que é mais o resultado da democracia, né, a manifestação da democracia no povo, do que a junção do direito, da arte e da pedagogia, da educação. Então, fico muito contente de estar com esses ilustres nesse debate. Agradecer, Melissa, a tua mediação, mas também a tua atuação nesse filme, que eu não vou ficar adiantando aqui, mas que eu achei maravilhoso. E para me apresentar mesmo, desculpa, fiz uma farofa muito grande, mas eu tenho 19 anos, sou estudante de pedagogia na UFRN, sou do movimento estudantil e da luta pela educação e, por consequência, da luta democrática. Desde os meus 8, 9 anos de idade, fui presidente da UMES Natal, que é a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, na época onde tive a oportunidade de liderar aqui no meu estado as ocupações das escolas, que, além de serem contra o congelamento do orçamento da educação, também era uma resposta ao golpe de Estado de 2016. Fui presidente do Grêmio do IFRN e também fui presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a gloriosa UBS, onde tive a oportunidade de conhecer bastante essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, infelizmente por motivos não tão nobres, como a morte de Marcos Vinícius, como a morte da Marielle, e eu quero muito voltar para o Rio de Janeiro comemorando a vida das pessoas, celebrando a democracia. É por isso que eu estou aqui presente também com vocês no dia de hoje. Então, acho que é um pouco disso do que eu sou, mas fico muito feliz novamente de estar aqui com vocês todos. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. E agora, para quem está entrando, entrou uma galera, já ainda tem gente entrando. A gente, nesse projeto, a gente vê o filme. O filme tem uma duração de 15 minutos. A gente assiste o filme. Tomara que dê tudo certo, tá? Rezem aí para que dê tudo certo quando a gente vê o filme. A gente vai ver. E aí depois a gente começa o debate. Combinado? Eu vou compartilhar aqui. Mel, só aquela coisa do diretor chato, né? Mas assim, para quem tiver algum problema para assistir, o link está disponível, o filme está disponível no YouTube, então dá para assistir até em paralelo, se quiser abrir no YouTube e colocar Maria Mansa Traiçoeira, você vai conseguir assistir. Eu posso botar o link aqui também no chat. Boa, Dani. Vou fazer as duas coisas. Ó. O link está no chat. E agora eu vou tentar compartilhar para a gente assistir juntos. Cada um na sua casa, porém juntos.
Brasil e Deus era o lema. Meu Deus, quantos deuses havia antes? Difícil precisar onde tudo começou. Talvez após alguma das grandes guerras, todos foram se mesmando-se mais. Falsos profetas tomaram conta dos palácios com suas palavras. Uma mulher, uma criança, um velho. Nós, todos iguais, trabalhando, com o mesmo ódio. Um sonho, o levante. Trabalho sem cessar. Ninguém se lembra mais. Sonhos estranhos. Pessoas sorrindo, juntas. Mulheres cantando. Nossas cabeças baixas não ignoram o pulsar das jugulares deles. Nossa imobilidade não ignora a distância para retomar o que já foi nosso. Todo vento burro que sai das bocas deles, propagando ódio, nossa inteligência ignora. Nós aprendemos a gerir a nós mesmos quando nossos ministérios foram tomados por vocês. Vocês tomaram tudo, menos nós. Falsos profetas, cacos de facas velhas, bicos de urubus, carniceiros aproveitadores. Nos dias de hoje, é bom que se proteja, ofereça face para quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não pare nos bares e esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigo. Não fale do medo que temos da vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje, não lhes dê motivo
Porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo. Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas videntes, temas, cartomantes. Já está nas cartas, em todas as estrelas, no jogo de búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei, cai o rei, cai o rei, cai, não fica nada. Disseram que nunca ocorreu levante, mas eu vejo nos meus sonhos. Vejo que existe alegria e existe alguma coisa lá fora, além desse fanatismo. Cinema, filmes, histórias, de quando as pessoas contavam histórias uma para as outras. Antes de tudo que te fez perder a coragem, a serenidade e a sabedoria. Isso o velho me ensinou. Queria tanto te ver no palco, grande, famoso, com muita gente te aplaudindo. Não adianta ficar querendo conversar comigo, porque eu já conversei comigo mesmo e já resolvi comigo mesmo que não vou ficar tentando ter profissão artística. Cansei de torcer pela minha pessoa. Nasci pra ter vida de malandro e vou levar rasgada. Me pede só na moto, para Berna, se entrar. A sorte são os poderes do povo! Só raiar. Pra mim não adianta nada, bichão. Eles vão sempre achar um jeito de encher meu saco. Vão sempre ter motivo pra me perturbar. Não é essa bicha de merda. Sujo uma quebrada, o mais cruel. Um cara, quando cresce, a mãe perdeu. Sem casa, na bala, e mataram um morfeu. Mas é de lei, sim. Respeito aqui também, sem tá. Tudo bem, parou. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
Você tem que aprender a olhar as pessoas nos olhos. Todas as pontes foram queimadas. Você tem uma flecha. Eu preciso te abrir. Eu sou porque nós somos. Isso ela me disse. Depois Cacumbu, a velha regra assassina. O menino persegue a vida e o menino sou eu. A vida é o que mais aterroriza os dominadores. É necessário ter coragem para mudar o que pode. Sabedoria para distinguir cada situação. A flecha tem só um caminho. Ela nunca volta. Nem 20, nem 50. Você só tem uma. Uma flecha. Sabedoria. Vocês combinaram de nos matar. Mas nós combinamos de não morrer. Olá. Aê, Mel, muito estranho, Mel, ver o filme e aparecer você assim. Olá! Gente, eu tô numa realidade alternativa aqui. Olá, vamos lá, estou com você, cara. Tipo, Parte 2. a parte 2. Junto com o Pedro, com Júlia, vamos lá, gente. Temos mais a galera aí, vamos que vamos. Ai, gente, espero que todo mundo tenha conseguido ver o filme direitinho. Está super tranquilo. Espero que todo mundo tenha conseguido curtir. Boa. E agora eu quero começar com o Daniel. Queria que o Daniel falasse um pouco sobre esse filme, sobre a ideia desse filme, sobre, né, tudo isso. Então, caramba, eu queria ouvir deles, mas eu vou falar assim, o que veio antes do filme, aí eu passo. Porque esse filme é a terceira parte de uma trilogia, né? O primeiro filme foi O Vento Burro, que era um filme tipo um filme ensaio que eu fiz porque eu estava muito angustiado vendo o que estava acontecendo no Brasil ali por 2013, que era, de certa forma, todo um movimento popular, mas, ao mesmo tempo, uma captura dessa força popular, mediatizada e etc.,
construindo uma força para destruir e derrubar uma presidenta eleita como né, a Dilma. Então, eu percebi esse movimento e percebia que os discursos eles caminhavam no sentido de manipular mesmo a opinião pública e fazer concessões morais e éticas a atrocidades que estavam já se ensaiando, né? Um ovo da serpente ali, né? E aí eu fiz o Vento Burro, e no final do Vento Burro eu de certa forma aponto que, assim, independente de todas essas questões políticas, etc., o grande tempo vai trazer a resposta, e as crianças estão aí para construir esse novo, né? Eu fiquei muito feliz de ter o Pedro aqui, tipo, cara, sabe? Assim, eu sou fã, sabe? Demais, assim, porque eu acompanho o Pedro já há algum tempo. Eu lembro de ver o Pedro e mandar mensagem para uma amiga minha que é jornalista falando, cara, você tá ligado nesse moleque? Sabe? Tipo, é disso que eu tô falando, sabe? Então, assim, o novo sempre vem, essa energia vem, mas não naturalmente, né? E aí, no segundo filme, que é o Cacumbu, eu procurei pensar um pouco essa criança brasileira, do Brasil profundo, favelada. O que pode ligar essa criança, essa juventude brasileira com a ideia de transformação real, né? E aí a minha ligação foi através da arte, criando esse encontro, uma fábula do encontro desse menino desamparado, abandonado, que vive nas ruas da favela do Vidigal, com um velho artista, sábio, e essa conexão que faz a energia fluir ali, né? Essa faísca ali, né? E aí o Cacumbu termina com esses vários meninos negros em volta do Sérgio Ricardo, uma homenagem também para o nosso compadre, artista múltiplo, diretor, poeta, pintor, músico, né? Que sempre teve essa proximidade com o povo brasileiro, né? Ele sempre se viu ao lado do povo e, por isso, a arte dele falava sobre as preocupações dele sobre o povo, né? E então, feito esse desenho aí, eu comecei a pensar o futuro, né? Um pouco assim. Tipo, caramba, nós estamos em um processo, a nossa democracia está sendo desarticulada, né? Foi um golpe aconteceu. Depois desse golpe, esse processo de envenenamento da opinião pública e do nosso próprio povo mesmo acabou fazendo com que elegêssemos democraticamente um crápula como é esse, né? Que só não é mais crápula porque ele é imbecil, ele é estúpido, é obtuso, né? É uma figura realmente assim, deplorável, mas que representa algo que está latente nesse país. E eu acho que esse algo latente é uma masculinidade, branca, financiada e organizada, que está agarrada nesse osso há muito tempo. E não é por eu ser branco, e viver um pouco esse ambiente que eu não posso, eu como artista não posso me negar a expressar a percepção que eu tenho, sabe? Então, de certa forma, o Maria Mansa é um pouco olhar para esse lugar, nós precisamos construir realmente uma vanguarda democrática, uma frente ampla democrática que produza novos posicionamentos. Então, eu acho que é o lugar do protagonismo da mulher negra, óbvio. E não sou eu que estou validando nada, não sou eu que estou, mas eu com a minha arte, eu me vejo sincero construindo essa ideia de futuro que é de uma organização dos excluídos, uma organização dessas forças, né? Que quando a esquerda estava no poder, né? Quando, vamos dizer, né? A gente teve uns governos de esquerda no poder que, de certa forma, acabaram criando um campo na esquerda que era um campo de autocríticas e etc., sabe? Mas eu acho que no momento em que a gente está levando esse 7-1 democrático, né? Quer dizer, antidemocrático, né? A nossa democracia está levando 7-1, a gente precisa reunir
as nossas forças. E, como dizia o Paulo Leminski, em la lucha de classes, todas as armas são buenas, piedras, palos, poemas, né? Então, eu achei importante construir esse filme para fechar a trilogia apontando algum futuro um pouco profético, assim, para além desse golpe em que estamos, né? Nossa, falei pra caramba. E o filme, o Maré Mansa, é sobre um golpe, né? Tá ali de forma figurativa, né? E é um pouco isso. Eu queria ouvir vocês aí, galera. Eu também. Eu queria ouvir as percepções de vocês agora. O Pedro ou a Júlia. Posso começar, Júlia? Você quer começar? Pode começar, pode começar. Gente, primeiro, novamente, boa noite. Saudar aqui algumas pessoas bem especiais que estão participando, para além da mesa, que eu já saudei, mas Painho e Maninha, que estão agora assistindo o nosso debate. Viu, Júlia? Eles que também são 2 advogados, né, dos direitos humanos, direitos trabalhistas, dos direitos da mulher, minha mãe especificamente, né, que estão participando aqui do nosso debate. Muito do que eu entendo por direito, por liberdade, aprendi com eles. Saudar a minha querida Iris Portela, grande ativista social daqui do Rio Grande do Norte, junto da Sherleide, que também está aqui participando, fazendo com que esse nosso debate tenha ainda mais encantamento e a percepção potiguar também sobre o filme e sobre o assunto. E também o Axel, que eu acho que ele saiu agora um pouquinho, mas que é uma liderança estudantil argentina, que estava participando aqui do nosso debate. Estou conversando com ele aqui também, estava adorando, viu, Daniel, o filme que estava sendo exibido. Eu queria começar trazendo palavras que não são minhas, mas que são de um grande revolucionário, de um grande guerrilheiro urbano brasileiro chamado Carlos Marighella, que, para além de utilizar do fuzil para transformar o mundo e as coisas, também utilizava do papel e da caneta através dos seus poemas. E tem um poema que eu acho que tem tudo a ver com o tema do nosso debate, principalmente, como eu vou falar logo mais, com o filme Maré Mansa, que eu acho que traz, né, enfim, o espírito do que eu quero imprimir aqui com essa minha fala inicial. O poema se chama Liberdade. Carlos fala o seguinte: não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente, alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em ferve do transporte. Direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Liberdade. Eu digo essas palavras para começar de Marighella, que escreveu isso nas porões do DOPS em 1969, para dizer que o filme, Daniel, o filme Melissa, é a possibilidade de viver 14 minutos e 51 segundos de ode à liberdade, de ode à felicidade, de ode aos direitos, de defesa de um mundo alegre, contente, de um mundo onde nós tenhamos liberdade de sermos como somos, de sermos quem somos, um Brasil onde nós possamos viver livres. É isso que eu senti com esse filme, Maré Mansa Traiçoeira, é isso que eu senti em cada um dos momentos onde foi anunciado uma tragédia possível de um Brasil futuro, mas principalmente onde foi defendido em cada um dos momentos um Brasil, como eu falei, de contentamento, em contraste à tristeza, de liberdade em contraste ao autoritarismo, de felicidade e de amor em contraste ao ódio. Por isso que eu fico muito feliz, Daniel, de poder fazer uma avaliação, né, mesmo com meu olhar não técnico sobre o assunto, mas principalmente militante sobre o filme. Fico muito contente de poder fazer esse tipo de debate, mas principalmente
de saber que na produção audiovisual brasileira existem pessoas, atores, atrizes, produtores e produtoras que se importam em fazer da arte não apenas uma forma de vender bilheterias, mas de vender ideias, da arte como uma forma de poder não somente conquistar público, mas conquistar corações e mentes, de mobilizar socialmente as pessoas. E é por isso que eu acho que esse filme é um filme em que todos os 210 milhões de pessoas do nosso país, da nossa gente, da nossa terra, deveriam assistir. Porque o recado que é colocado, e fazendo aí um paralelo com a situação social do Brasil de hoje, mas que vem de alguns anos de autoritarismo, é como começa logo o filme, dizer que eles podem nos tomar tudo. Nos tomam as roupas, nos tomam os costumes, nos tomam a cultura, tentam nos tomar a educação, a sabedoria, mas eles não podem tomar a gente. Enquanto existirem os nossos corpos como um templo da liberdade, como um templo da democracia, ainda existe esperança. Ainda existe a oportunidade de virar o jogo. Ainda tem como a gente mudar as coisas que a gente não aceita. Então, eu acho que o recado potente desse filme relembra, inclusive, um outro momento da história brasileira que eu acho que é central para a gente entender também essa teimosia do nosso povo, essa característica de não se resignar perante a derrota e perante a escravidão. Em 1727, depois de uma grande guerra entre a tribo dos Manaós, dos indígenas que ocupavam a região da Amazônia, contra a coroa portuguesa, que queria colonizar aquele povo e que, infelizmente, depois veio a colonizar, nós tínhamos, naquele momento, um líder indígena chamado Ajuricaba. E o Ajuricaba, depois de 4 anos em intensa disputa contra a coroa portuguesa, depois de 4 anos vendo a chacina de mais de 15 mil índios, de 15 mil companheiros e companheiras de luta, depois de verem as mais de 300 aldeias sendo incendiadas, Ajuricaba, depois de tanta... E quando ele estava a caminho de Belém, que na época era a capital dali da região do Grão-Pará, ele que estava preso em meio aos ferros, numa locomotiva que os levava, ele se jogou no Rio Negro. Mas antes de se jogar nesse rio, Ajuricaba deixou para uma frase e uma lição: prefiro a morte do que a escravidão. E não que eu diga que a gente deva perder a nossa vida, ter a liberdade, afinal, nós vivos conseguimos conquistar muito mais gente, defender ainda mais a democracia. Por isso que eu desejo que todos e todas vocês estejam bem, apesar de toda essa pandemia que tem tomado as vidas brasileiras, militantes brasileiros, pessoas que estariam conosco aqui nesse debate, quem sabe, mas é por isso que o recado de Ajuricaba, tal qual desse filme, é que o nosso corpo é um templo dessa luta por liberdade e que a gente, embora tenhamos em nosso caminho tantos obstáculos aparentemente intransponíveis, nós nunca podemos abaixar a cabeça ou cruzar os braços. Então, acho que é isso que me passa o filme, essa não resignação, essa teimosia que é caracteristicamente brasileira e, no caso, eu peço perdão por puxar muita sardinha, mas caracteristicamente nordestina e nortista, né? Porque os nossos estados, né, tal qual o Brasil como um todo, são lugares onde nós vivemos tantas revoltas, tantas mobilizações para defender o Estado de Direito, para defender a independência do Brasil, a abolição da escravatura, e eu acho que o que passa esse filme é justamente essa soma de todas essas revoltas contra o autoritarismo, contra a ausência de liberdade e de democracia. E para finalizar, realmente, peço desculpa se passei demais, se me excedi demais no tempo, dizer que é muito simbólico debater sobre esse filme aqui com as Brink. E eu falo isso também enquanto estudante de pedagogia, militante do movimento estudantil e educacional, como uma pessoa encantada com a pedagogia e com a educação, porque aquilo que diz o filme de que nós não temos nem 20, nem 30, nem 50 flechas, mais uma, que é a sabedoria, é muito simbólico, né, para esse debate que nós fazemos aqui com a associação que tem como lema, como tema,
como motivação, incentivar as crianças o direito a brincar, a crescer, a estudar, a se desenvolver. Quando eu escolhi a pedagogia como objeto de estudo da minha vida acadêmica, eu escolhi a pedagogia porque eu acredito que o que separa os seres humanos dos outros animais não é o polegar, não é nós sermos seres bípedes, onívoros, não é apenas o tamanho do nosso cérebro, não é apenas nós termos 23 pares de cromossomos, afinal, um pé de milho tem mais cromossomos que a gente, mas o que separa, o que distingue o ser humano dos outros animais é a nossa capacidade de articular ideias, de articular saberes, de articular palavras, nossa capacidade de ter consciência. É por isso que, como traz o filme, a sabedoria, o conhecimento e a esperança são as nossas armas nessa guerra que nós enfrentamos hoje. Por isso, defender a educação, defender a cultura, defender o compartilhamento dos saberes e dos direitos é tão fundamental para a consolidação dessa nossa tão jovem, mas tão sonhada democracia, que eu tenho certeza que virá, e eu espero demais, Daniel, que nós não precisemos viver no Brasil anunciado pelo filme, na tragédia que é esse Brasil anunciado pelo filme, para poder dar valor a essas coisas e também à liberdade. Então, acho que é um pouco disso, do que eu queria trazer aqui para vocês como percepção, e novamente agradecer por, nesse momento tão dramático, nesse momento tão turbulento da democracia brasileira, existirem companheiros e companheiras como os que estão aqui, dividindo essa sala virtual, que ainda teimam em defender a esperança e defender a democracia, porque apesar de nós termos aí tantos obstáculos, apesar do dia nublado em que nós estamos nos encontrando, é depois de toda a noite que vem a aurora, é depois de todo anoitecer que vem a alvorada, e é depois de toda a tempestade que vem o arco-íris, que a gente possa fazer florescer um novo dia com arte, com cultura, com educação e com direitos. Muito obrigado. Porra, Pedro, daí fica difícil, né? Devia ter falado antes, então. Brincadeira. Nossa, muito bom. Bom, vou tentar complementar tudo que você já disse aqui. Eu concordo extremamente com o que você falou. Acho que é muito importante ver. Eu já vejo você como a juventude, já pensando que eu vou fazer 29 anos, então, para mim, já fico feliz em ver o quanto as pessoas mais jovens também estão nessa e, enfim, e com tanta articulação, vi muitas coisas suas também, acho que já me tornei uma fã aqui, como todo mundo. Quero agradecer também aos meus amigos que estão aqui, a todo mundo, ao convite do Daniel, enfim. O que eu acho que talvez seja alguns pontos que eu queria trazer do filme é, basicamente, essa força dessa personagem que a Melissa faz tão bem, dessa mulher, né, que, como dito, era para ser, ou aparentemente seria uma coadjuvante, mas acaba trazendo toda a força, toda a potência que a gente sentiu assistindo esses 15 minutos que trazem coisas que a gente poderia falar aqui por horas. E quando eu assisti, eu senti, acho que agora de novo, eu senti como a Melissa conseguiu trazer essa potência tão bem, assim, como a gente sente esse grito, talvez, dessa vontade de liberdade vindo dela, tanto quando ela canta, quando ela cita Conceição Evaristo, enfim, a gente percebe essa potência que é tão necessária. A gente não fala à toa que quando uma mulher negra se levanta, todo mundo se levanta, e é emocionante ver o quanto isso foi muito bem representado, assim. Então, me remete muito a essas figuras fortes, assim. Me lembrou muito um documentário que eu revi esses tempos da Nina Simone, que é esse alvoroço, assim, que quando fala você ouve e é para amedrontar mesmo. Eu sinto que o personagem que seria o principal, ele se olha observador, calado, assim. Enfim, vou começar a viajar de algumas coisas que eu notei. E é muito incrível ver isso, quanto a voz dela ecoa durante todas as cenas, durante todo o filme, e eu, particularmente, me sinto muito bem representada e sinto que é isso que todas as mulheres tanto brancas, mas principalmente mulheres negras, não brancas, devem sentir ao ver isso, assim, ver o quanto nós estamos nos levantando, nós temos força, e basta que as pessoas nos ouçam, e basta que as pessoas colaborem, assim como acontece no final, que ele faz parte da luta também, assim como ele diz, nós
vocês combinaram de nos matar. Então, a gente percebe o quanto ele faz parte disso, né? Ele se coloca parte disso de uma forma tão, tão intensa, e eu sinto que é isso que a gente vem pedindo, né? Eu acho que fazendo esse recorte bem direto, assim, dessa questão racial, dessa questão das mulheres, da mulher no filme, é isso, o quanto a participação é importante, mas a voz, o grito tem que vir dessas mulheres que estão, infelizmente, isso está mudando, mas estamos na base, assim, né? A gente que está puxando todo esse movimento, é nós que estamos sentindo muito maior toda essa crise, seja essa crise pontual que é o Covid, essa crise sanitária, enfim, política, mas todo dia a dia que nós mulheres estamos passando. Então, eu senti que, indo um pouco, cito algumas coisas que o Pedro trouxe também sobre liberdade, sobre essa questão da união. Eu acho que o tema desse debate, que é resistência, é isso, né? Essa reação. Então, não poderia ser mais perfeito para ilustrar o que a gente sente quando a gente termina de assistir esse filme, que é essa vontade de reagir mesmo, né? de ir atrás, de fazer parte, e que não importa o golpe que vier, a gente vai conseguir e a gente vai estar junto. Eu acho que é mais ou menos isso. Nossa, eu tô tão feliz de ouvir tudo isso. É tão legal, né? Porque assim, são muitas coisas. Agora eu vou falar um pouquinho. Acho que eu também nunca tive a oportunidade de conversar também, né? Acho que nem a gente, né, Dani, conversou muito desde que o filme ficou pronto, a gente está separado. Mas eu lembro de uma coisa muito marcante, assim, que era quando a gente fez um ensaio, eu acho, a gente se encontrou um dia e leu de verdade esse roteiro. Mas quando eu li, eu entendi. E eu lembro que eu acho que eu falei isso para o Daniel, eu falei, Dani, eu entendi. Aquilo para mim era tão claro, e talvez seja tão claro porque eu me sinto numa posição de marginalidade a minha vida toda. Então, aquilo é um futuro para quem, né? Esse lugar marginal, esse Brasil catastrófico do futuro já é uma catástrofe no presente para algumas pessoas, já é uma realidade. Então, eu lembro que aquele texto, principalmente o texto, né, daquela cena onde eu falo sobre, né, vocês nos tiraram tudo, e eu lembro que aquilo foi tão simples, porque eu entendi perfeitamente aquela mensagem, aquilo fazia parte de algum lugar dentro de mim, no meu imaginário, e aquilo fazia total sentido. A sensação de direitos negados, a sensação de estar marginal no meu lugar. Então, é muito bom ouvir isso e saber que isso não é só meu, né? Assim, nesse sentido de levante, no sentido de dar voz a outras mulheres, porque eu sei que muita gente se sente assim. E é muito emocionante ouvir isso mesmo, assim, é muito legal. É muito, muito, muito legal. Até me perdi, assim, do que a gente ia falar. Sobre tudo isso. Dani, Pedro, vocês estão aí? Eu estou aqui, Estamos, minha querida. Inclusive, eu queria agradecer Dani, Melissa, Júlia e todo mundo por todo o carinho, por toda a generosidade, né, comigo, conosco, na verdade, pela oportunidade de estar aqui debatendo com pessoas tão especiais. Querido Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu queria te ouvir mais, eu estava calado aqui porque eu estava, assim, feliz de ouvir vocês, porque a gente faz as coisas e a gente quer ouvir os outros, né? Eu não gosto muito de ficar falando sobre, né, assim, mas ouvir vocês, assim, pô, o que o Pedro falou, para mim sabe, tipo, o Pedro tem idade, o Pedro é mais novo do que a molecada do ponto de cultura que eu formei, entre aspas, né, mas que eu participei mais objetivamente, assim, trabalhando o audiovisual
e visão de mundo, assim, sabe? A gente pensando como que, através das videologias, nós acabamos gerando cidadãos obtusos, cidadãos que não vão se ver como agentes do seu próprio destino, né? E como que o audiovisual pode ser e é uma força para narrar as próprias histórias, contar, sim, né, quando o Pedro traz essa história, né, do indígena, do Acre, assim, mais uma narrativa de resistência nossa popular, que temos tantas, né? E a nossa juventude acaba sendo muito capturada por não necessariamente pelos meios, assim, porque eu sou muito liberal nesse sentido, sabe? Assim, eu acho que TikTok mas vamos nos apropriar do TikTok, sabe? Vamos narrar histórias. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok, a menina que é na feira ia comprar o bode, e aí o cara vende o bode para ela e não sei o quê. E aí ela leva o bode para casa e ninguém mais queria o bode, sabe? Eu quero mais histórias de bode. Eu quero menos histórias de menininhas tentando dançar igual, né? Porque eu acho que a gente precisamos mais do que nunca reconstruir a nossa visão de sociedade, de mundo, né? Construir esse olhar para o outro, o lado a lado, né? E o filme, eu acho que ele é uma salada, né? Tem tanta coisa ali, exatamente porque eu não queria tocar num ponto específico, né? Eu acho que o nosso tempo presente também é um tempo muito de especializações. Então você vai ver aquele filme que fala sobre aquele ponto específico, e eu acho que a gente tem que ter generalidade também. A gente está num momento pós-golpe, de pensar em frente ampla, de pensar em contatos, né? Em relações. Eu estava acompanhando o Pedro na eleição, e aí eu vi assim, pá, acabou a eleição, o Pedro já estava lá com a Manu, lá no Sul, sabe? Eu acho que esse movimento que é o mais importante, né, do que a gente entrar em outras pautas e outras lutas que virão para frente conforme a gente for reconquistando o nosso espaço democrático, né? Agora, o protagonismo da mulher negra é fundamental no século XXI. Eu não consigo construir uma visão de século XXI para nosso grande país sem o protagonismo, sabe, negro e feminino, né? E indígena, né? Mudar esse campo, né? Eu estava falando, é engraçado, tipo, agora a gente fala muito a questão da mulher negra, né? Mas quando eu lembro que quando o filme apareceu, quando a gente leu, eu liguei, até porque, né, a gente teve várias mudanças nesse roteiro, mas eu liguei a ideia de todas as opressões. É como se aquilo representasse todas as opressões que eu sinto como mulher negra, mas as opressões que eu sinto como parte de uma sociedade sei lá, em crise, entendeu? E aí eu sinto que isso é claro, né? Agora, ouvindo eles, isso é mais claro ainda, o quanto isso te coloca no lugar de resistência das suas opressões, de lutar contra as suas opressões. E isso está muito na subjetividade de cada um, né? Como cada um cria ali o seu inimigo, porque existe um inimigo, existe o nosso inimigo, que é muito claro, a gente está falando aqui, debatendo hoje a nossa democracia, que está em crise, está sendo ameaçada, mas existem uma série de opressões, né, sociais, e tanto, né, que os movimentos estão aí nos mostrando que cada grupo é um grupo, e nos dizendo que cada grupo sofre determinada opressão, e que é muito importante que a gente ouça cada grupo, por isso, porque é muito difícil a gente ter empatia de entender o que oprime o outro, e eu acho que o filme coloca muito bem isso, esse lugar da opressão social e de lutar contra isso, seja o que for. Acho que talvez essa subjetividade, essa coisa que você falou, de deixar isso mais aberto, mais geral, talvez tenha gerado isso, que eu acho super bacana no filme. Assim. Melissa, símbolo. Só para colocar um negócio também, eu não sei se o pessoal as outras pessoas que estão assistindo também vão ter oportunidade de fala, mas está surgindo aqui vários comentários interessantes de Luciane, de Alexandro, mas também só antes de, não sei se vai passar para eles, para colocar uma coisinha, disso que eu fui provocado aí pela fala do Daniel, quando ele estava falando sobre
né, o projeto de conseguir orientar, né, jovens cineastas sobre o papel que tem o audiovisual na construção da transformação social, dizer que eu acho que é necessário para tudo, mas o cinema tem um papel muito importante nisso, essa nossa apropriação da nossa própria cultura, né? Abrasileirar a arte, abrasileirar a educação, abrasileirar a nossa cultura como um todo, né? Então, por isso que eu acho que contar a partir do cinema as nossas próprias histórias, não que a ficção não seja importante, a ficção é importante, é transformadora socialmente, mas contar a história de Juricaba, a história dos Palmares, a história do Sepete Araju, líder Guarani da resistência, né, Farroupilha, contar a história... A gente tem a liberdade de criar nossas ficções, né, Pedro? Isso. Né? Por que eu não posso criar a ficção histórica, né, de lideranças femininas negras pelo Brasil? Né? Ontem, por exemplo, uma aluna minha fez um documentário, até o Alexandre, que é meu aluno, está aqui, agradeceu a presença dele, e ontem nós vimos um documentário de uma aluna, colega dele, falando sobre a bisavó dela, baiana, do Recôncavo, mãe de santo, e que quando ela morreu, tinha uma multidão de pessoas do povo que a amavam e que viam nela uma presença fundamental, né? Então, desse matriarcado, né? Eu acho que em todo o nosso período de gestão civilizatória brasileira, nós tivemos muito pouco matriarcado no sentido representativo democrático, né? Eu acho que isso é fundamental. O matriarcado brasileiro ele está na micropolítica, ele está no cotidiano de forma pouco legislada. Até queria chamar um pouco a Júlia para isso, né, Júlia? Esse papel assim dessa representação feminina, né, na nossa democracia. E a gente teve um avanço agora até nas eleições, né, nas últimas eleições, mas que ainda é um democracia avanço... que é uma palavra feminina, inclusive, né? Né? Um avanço que nós tivemos que foi pífio frente ao que nós desejamos, né? Vou falar um exemplo assim que parece até inimaginável, mas a nossa primeira vereadora negra de Curitiba aconteceu em 2020. Então, assim, por mais que é isso, a gente comemora, mas ao mesmo tempo a gente pensa, tá, mas só isso, então vai ser uma, e eu acho que é isso que entra, talvez, essa questão da resistência, né? Como que a gente vai reagir ao que está acontecendo agora e apoiar essas mulheres que estão lá. Porque eu sinto que existem esses dois momentos, né? O momento que a gente coloca essas pessoas lá, consegue democraticamente, através do voto, colocar essas pessoas que nos representam, porque a Câmara de Vereadores é para isso, né? É para representar o povo. E para você se sentir que ali o seu recorte está sendo representado e as suas questões vão ser colocadas à mesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar aqui para apoiar, porque imagina, a Carol, essa professora, que é a que foi eleita, ela é uma, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Renato também, que é um vereador da periferia, um cara que também estudou direito, fez mestrado, e está lá também, mas, ao mesmo tempo, é isso, eles precisam dessa nossa força, né? Eu acho que o exemplo do Pedro, não sei qual o contexto, mas ir até lá, se articular a partir do momento que acaba a eleição, não deveria surpreender, deveria ser algo que a gente deveria continuar fazendo, né? A gente acaba ficando nesses... Acho que a gente vê muito a democracia como essa questão do voto, e a gente acha que acaba ali, né? E não é, eu acho que pode ser através da arte, através do meu trabalho, por exemplo, trabalhando num fórum criminal, o Pedro articulando e estudando para se tornar professora, a Melissa no trabalho dela aqui nessa associação incrível, nesse coletivo, né? A gente precisa continuar articulando essa democracia que a gente quer, porque esse exercício tem que ser feito através de todos, essa resistência é uma reação. Então, se a gente não estiver reagindo, a gente pode até
criar meios de achar que estamos sendo essa resistência, mas não estamos, né? Quais são os resultados que a gente está tendo? Eu acho que, claro, que ter esses representantes, mesmo que um pouco, né, com uma pouca porcentagem, é incrível. A gente ter mulheres trans, mulheres indígenas estando nesses lugares é muito importante, porque traz essa luz, mas eu acho que o mais importante é agora, entendeu? O que a gente vai fazer até 2022, que é a próxima festa da democracia, como a gente está se articulando, essas frentes, enfim, como a gente está se juntando. Eu acho que trazendo um pouco do filme de novo é isso, é todo mundo junto pensando, olha, há um problema maior e todos nós estamos juntos. Eu acho que é claro que uns vão se colocar num papel no filme da mulher, outros vão se colocar no homem, é claro, mas acho que a grande sacada disso tudo é que estamos todos juntos, né? Então, para onde vamos e para onde queremos ir, assim. Então, é claro, ouvir quem está mais à margem, eu acho que é bem isso, né? Quando eu assisti, a gente sente todas as violências, não só como as questões de raça, mas as de gênero, as sociais, todas vêm à tona, assim, ficam mexendo na nossa mente, né? E eu acho que tem pessoas, é claro, que não estão aqui ou que não conseguem representar, mas que também sentiriam outras violências mais, né? Que eu também tenho as minhas questões de privilégio, por mais que seja uma mulher negra. E é isso. Então, eu acho que esse primeiro momento é a gente conseguir dar voz para quem está à margem, porque se a gente consegue trazer quem está à margem para o centro e avança, todo mundo avança. Acho que repito isso. E então, eu sinto que representatividade importa, mas essa resistência é o que vai fazer com que mais mulheres entrem, mais mulheres trans, mais indígenas, enfim, a gente tem uma representatividade maior cada vez mais potente, que eu acho que é isso que a gente precisa agora. A gente precisa de potência, força, porque existe um monstro que a gente criou, né? A gente vê esse governo que a gente tem como um monstro, mas é uma pessoa ali com um terninho que, por mais grotesca que pareça, está sendo muito bem articulada, e a gente está aqui embananado, assim. Então, eu acho que é o nosso momento de aprendermos a nos articularmos melhor e nos ouvirmos e lutarmos juntos. É aquela cena, vamos dizer, aquela cena final de o homem que vai na jugular do cara, mas está todo mundo ali do lado, então vamos, sabe? E então, é mais ou menos isso, assim, que eu sinto, e eu acho que é importante pontuar. Eu tinha algumas questões e várias delas já estão aqui, já estão pipocando aqui no nosso papo, né, sobre tudo isso, principalmente sobre isso, sobre quais os caminhos, né, diante dessa ameaça tão clara, quais os caminhos possíveis, né, dentro do nosso ofício, claro, também, né, mas como a gente se articula como sociedade. E aí tem uma pergunta que eu acho que eu queria trazer, que a gente ainda não falou, que é uma coisa que eu penso muito, como a polarização ela prejudica o nosso debate na construção, sabe, de uma sociedade. E eu acho que a gente está vindo das eleições, onde tudo isso fica muito, né, na nossa cara, tudo isso fica muito claro. E como a gente pode lidar com isso ao invés de cortar relações? Como é que isso pode virar uma arma na construção dessa resistência, sabe? Bom, eu posso começar, acho que era mais o que eu estava pensando, assim, então acho que eu só vou continuar o raciocínio, que eu acho que é assim, claro que a gente criou uma mentalidade de colocar o outro que não vê a nossa visão como inferior, né? Então a gente eu sinto que a gente acaba, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vive as coisas e tem esse afeto, né? As coisas nos afetam, mas a gente entende, expande, e as pessoas que não estão expandindo com a gente tende a colocar no canto e falar, olha, essa pessoa realmente ela não entende e ela não vai fazer parte daqui. E eu acho que por muito tempo, eu pelo menos, me entendi dentro de um Estado democrático. Então, para mim, nunca foi necessário ser resistente, assim, sabe? As votações que eu tive, as pessoas que eu votei, a maioria delas foram eleitas, pelo menos para presidente, enfim. E então a gente meio que criou essa mentalidade de estamos certos. E as votações mostravam isso. Então, estou do lado certo, então vamos, não precisamos nos preocupar.
até que chegou esse momento de que o outro lado veio, né? E aí a gente meio que tá todo mundo junto e todo mundo pensa igual aqui, não é possível. E a gente percebeu o quanto esse mar de pessoas que estão em volta da gente tem tantas posições diferentes e tantos pensamentos diferentes. E claro que um governo como o que a gente tem hoje, isso aflorece, então as pessoas conseguem falar e se articular disso tudo com muita propriedade, que a gente, para mim, pelo menos, nunca foi imaginável viver. A gente lê, estuda e vê, enfim, os terríveis momentos que o Brasil já passou, mas na pele a gente não achou que viveria isso, né? E eu percebo o quanto, para mim, no começo, foi essa resistência, de essa reação mesmo entre, não, então, se você pensa assim, não é possível que a gente está do mesmo lado, né? E o quanto a gente acabou se afastando dessas pessoas e o quanto isso é prejudicial, porque se você acha, um exemplo simples, mas se você acha que a sua tia é uma fascista, talvez você não entenda realmente a questão de o porquê ela tem esse posicionamento, né? É muito simplista você afastar as pessoas e colocar, minha tia é fascista, a fulana é fascista e tal, e você afasta, porque você não quer lidar com aquilo, né? Que é real, que é um pensamento, que se você conversar com uma pessoa, ela vai te trazer um raciocínio lógico do porquê ela está fazendo aquilo, mas você emburrece aquela pessoa dentro da sua mente e pensa assim, não, você é burro, você não sabe o que você está falando, não é possível que você pense assim. E eu acho que o que falta para a gente nesse momento, Melissa, é a gente ouvir, porque alguém está ouvindo essas pessoas, né? E alguém está representando um monte de coisa que não é legal, que está dentro dela, e está ali, sendo passado na televisão o tempo todo. Então, ela vai ouvir o que você está falando ali, com uma autoridade do que você está falando, ou uma pessoa que pensa igual a ela e tem um pensamento muito mais simples, muito mais de ouvir e entender quais são os gatilhos daquela pessoa e continuar jogando o jogo, entendeu? Então, eu sinto que o que a gente precisa fazer agora, e faz tempo isso, né? Eu acho que desde as últimas eleições isso está sendo falado, que foi o desespero do vira-voto, que daí a gente tentou fazer isso, né? Eu sinto que é muito simbólico esse momento da esquerda desesperada, indo para a praça com bolo e café para finalmente ouvir as pessoas e tentar convencer em 10 minutos que elas estavam erradas do que elas estavam fazendo. Assim. Eu sinto que esse momento foi muito simbólico de entender que a gente não está preparado para ouvir, a gente não está preparado para dialogar, e enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não sentar com a nossa tia fascista e falar, tia, o que aconteceu? Ah, foi isso. Então, esses foram prejuízos, porque a gente meio que parte de um ponto que foi um governo bom para todo mundo, né? E a gente meio que cria a gente exige que as pessoas também pensem isso, né? Tipo assim, não, foi para todo mundo, né? Ninguém tem dúvida disso. E às vezes a pessoa tem 1 milhão de motivos que você não quer ouvir, ou que você não vai conseguir articular com ela isso. E eu acho que se a gente não começar, já era para ter começado, né? Mas se a gente não começar a entender os reais motivos e tentar trazer contrapontos e tentar mostrar, olha, para mim foi muito bom, por isso, isso e isso. E tem pessoas que também gostariam muito, o que foi ruim para você pode melhorar aqui, existe essa proposta. Enquanto a gente não conseguir se articular e ouvir todo mundo, não vai adiantar. Um exemplo que eu dei e que me tocou muito foi quando colocaram o Hélio Bolsonaro como capitão do mato do Bolsonaro, que é um deputado eleito, que foi um dos deputados mais votados que tiveram, eu não sei se foi no Rio de Janeiro, posso estar falando besteira, e colocaram ele como um cara burro, que estava sendo uma marionete do Bolsonaro, e pronto, simplista, um homem negro, como um homem negro coloca o nome dele de Hélio Bolsonaro. É isso que a gente está fazendo com o Sérgio Camargo agora, e eles estão se articulando, eles estão fazendo tudo que eles querem, e a gente simplesmente coloca eles como essas pessoas que não entendem. Então, o que passa na cabeça de um homem negro anti-vitimismo, contra o politicamente correto, que essa é a descrição do Twitter dele, que é o cara que assina a caneta da Fundação dos Palmares, que para a gente é muito importante, é um das fundações mais importantes, né, que representa, que dá prêmios, que mostra, assim, olha, essas pessoas, essas figuras negras foram muito importantes para a nossa história.
como é que um cara desse pensa. Eu queria muito poder sentar com ele e entender a mente dele. Eu acho que é isso que a gente pode fazer no pouco tempo que a gente tem, né? Que 2022 já está aí. Muito bom, Júlia. Se eu pudesse só contribuir um pouquinho, concordo muito com o que foi dito. Eu acho que a polarização no Brasil de uma disputa tão acirrada sobre o seu futuro, né? Porque a gente não pode ignorar que os projetos, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro, que foram os dois candidatos que chegaram ao segundo turno em 2018, né? Que esses dois projetos são um abismo entre si, né? Um abismo de diferenças sociais, de diferenças do entendimento histórico, um abismo de diferenças programáticas, um abismo de diferenças ideológicas, de diferenças do ponto de vista do debate econômico. Então, tudo isso faz com que a polarização seja aguçada por conta do abismo entre os projetos que até então estavam colocados. E eu acho que a principal coisa que trouxe, inclusive, a Júlia, que eu acho fundamental para a gente, é da gente entender a nossa responsabilidade da conscientização, da reconscientização do nosso povo. Se a gente simplesmente abandonar o debate, abandonar a raia, porque é todo mundo burro, porque é todo mundo fascista, porque é todo mundo bolsominion, a gente vai congelar a correlação de forças em outubro de 2018. E a correlação de forças em outubro de 2018 é justamente num Brasil onde a maioria dos seus eleitores optaram por eleger um fascista para a presidência da República. E a gente não pode continuar naquele momento, a gente não pode repetir aquela eleição e deixar de disputar a consciência do povo brasileiro para o progresso. Eu considero que o povo brasileiro vive em meio a uma doença, e agora ficou ainda mais duro por conta da pandemia. Mas o que eu quero dizer é, quando o povo vai para casa e não vê para o seu filho um prato de comida, quando não vê uma escola de qualidade para o seu filho estudar, quando não tem emprego, quando tem suas mulheres violentadas, sua juventude violentada durante o dia, durante os dias na cidade, um povo em meio a tudo isso, ao desemprego, ao desalento, à falta de educação, à falta de políticas públicas, se torna um povo doente. E o problema das eleições presidenciais de 2018 e de boa parte das eleições agora em 2020 é que o povo brasileiro confundiu em meio a uma doença o que era veneno com remédio. Tomou a pílula errada. Acreditou que a política de austeridade e de autoritarismo fosse a saída para a crise que nós vivemos, que, na verdade, só virá com o fortalecimento da democracia e das políticas sociais. E é por isso que nós, enquanto pessoas esclarecidas, digamos assim, ou em processo de esclarecimento, de busca do discernimento, da sabedoria, é o nosso papel conscientizar o povo brasileiro que pode, em meio à doença, confundir remédio com veneno, de que a saída é o fortalecimento das lutas sociais e não o afastamento delas. Então, eu acho que a tarefa em meio a tudo isso, completando a fala da companheira, é saber que mesmo que a gente esteja jogando um jogo muito duro, numa disputa onde o adversário não respeita as regras, nós não podemos perder o jogo por WO. Nós não podemos deixar de conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, de conversar com a diferença. Muitas vezes, inclusive, essas diferenças são colocadas, só existem por conta das inverdades que são inventadas, por conta do ódio crescente. Eu tenho certeza que a sabedoria, que o conhecimento, que o discernimento consegue combater o ódio, a mentira e a inverdade. Então, eu acho que é o nosso papel conscientizar o povo brasileiro para fazer com que essa polarização diminua-se a ponto de conseguir garantir uma hegemonia do pensamento. Não digo nem de esquerda, afinal é o meu desejo, mas minimamente progressista, humano e antibárbaro. Então, acho que esse é o nosso desafio agora, disputar a consciência, disputar as ideias da sociedade e não abandonar a raia, não abandonar o jogo e não jogar todo o povo brasileiro para o lado de lá. Muito pelo contrário, temos que chamar para o nosso lado
para essa resistência democrática, que é o nome do nosso debate, inclusive. Perfeito. Eu queria jogar mais uma pimentinha, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, nossa, a gente está aqui, né, discutindo as nossas lideranças, enquanto esses nomes que a Júlia trouxe são as lideranças deles, e eles também estão construindo lideranças negras, estão construindo tudo isso, que a gente também está construindo. Né? Que ilusão a nossa, né? de pensar que nós somos os progressistas. São muitas forças. E outra coisa, né? Dentro desse debate, é uma coisa que eu gosto de lembrar, a gente tem que dialogar com as diferenças, eu acredito nisso, mas é importante criminalizar o que é crime, né? E isso eu acho que está ficando bem claro. Eu acho que isso também é uma clareza que nós estamos tendo agora, né? O que é diálogo, o que é diferença e o que é crime. Então, acho que dentro disso, tudo isso está ficando cada vez mais claro. É importante lutar pelo direito à própria dignidade e saber quando você está sendo, né? Quando você tem o direito a dialogar ou quando você está sendo ofendido, quando aquilo é crime, de fato. Dentro dessa... É uma linha muito, muito tênue que essa polarização nos levou, né? Pode falar, Dani. No filme tem uma citação que ela volta durante o filme, né? Que é uma oração que o meu avô ele falava, né? Meu avô ele era frequentador de Umbanda, né? E ele falava essa oração da serenidade, que também é ligada aos neuróticos anônimos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, etc. E eu trouxe isso para o filme exatamente porque também é mais um fator de agregação para os excluídos, ou seja, se você é neurótico, né? Se você é alcoólatra, se você é toxicômano, se você é... Né? Então, e tem uma oração muito forte que ele tinha escrita à mão, assim, eu tenho até hoje um quadrinho dele que ele fez, que falava que eu tenha coragem para encarar aquilo que posso mudar, serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar e sabedoria para distinguir. Isso está no filme. Eu acho que eu trouxe isso para o filme porque exatamente fala desse dilema, eu acho, da esquerda, do campo progressista brasileiro. Ou seja, quando a gente pensa na polarização, né? Aquele meu tio bolsonarista, né? Assim, eu vou conseguir mudar? Eu devo ter coragem para interagir, para interpelá-lo, ou eu devo ter sabedoria para apenas escutar e ficar na maré mansa? Devo ser traiçoeiro no sentido da reação, ou eu devo ficar na maré mansa, né? Sabedoria para decidir. E eu acho que é um pouco esse momento após o golpe que nós, todo o nosso campo democrático, iluminista no sentido de que entendemos as ideias e os encantamentos e as relações de uma forma menos simplista, né? Devemos entender que, assim, calma, né? Esse governo, ele não... É interessante se a gente inverter também a visão, né? Assim, no momento de uma crise tão pesada, essa crise tão pesada sanitária e etc. foi cair no colo exatamente desse governo menos sanitário, né? Um governo mais imundo, mais sujo, menos saudável, né? É interessante, né, perceber isso e a gente, como campo de esquerda, nos mobilizar, entendendo as novas tecnologias, os novos usos, as novas relações, e essas novas relações são novas no nosso tempo histórico, mas elas não precisam de ser novas inéditas. Elas devem ser novas como religação dos nossos fundamentos. E é nesse sentido que é a importância do velho, isso o velho me ensinou. Eu sei que o Pedro, os pais do Pedro são também, né, ativistas políticos, né? Júlia, não sei a família dela, mas a gente sempre tem na nossa tradição, do nosso enraizamento, esse novo, que nós temos que atualizá-lo, né? Então, eu vejo muito isso e acredito demais, né, de que a gente vai construir
uma vanguarda democrática, né? O título do nosso debate poderia ser não a reação, mas a vanguarda, né? Porque quando a gente fala em reação, a gente fala muito assim em uma determinada ação que é consequência de algo que sofremos. Ok, mas para além disso, nós devemos pautar os nossos próprios atos como frente ampla democrática, né? E projetar o nosso futuro. Eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer, né? E estamos fazendo. Eu acho que outra coisa é que eu acho que isso só vai acontecer na tentativa e erro, assim. Eu acho que é isso, né? Saber aprender, a gente aprende a andar caindo, né? Então eu acho que quando a gente não tenta, eu acho que esse momento que a gente está nesse cara, putz, será que eu vou tentar? Eu não vou tentar porque eu já sei. A gente já projeta tudo que vai acontecer nessa ansiedade, né? E acho que um comentário aqui, acho que a Luciane fez, eu acho que é bem importante, assim, de agressividade basta o que vemos diariamente nesse governo. Então, ou a gente fica inerte, porque é tão absurdo tudo que a gente está ouvindo e vendo todos os dias que a gente fica inerte, ou a gente devolve com agressão, né? É aquilo, ou como é que a gente vai criar um ambiente de sabedoria, de assertividade, de serenidade nesse caos que a gente está vivendo. Então, é isso. Algumas vezes a gente vai conseguir e algumas vezes a gente não vai conseguir, assim. Eu sinto que eu me perdoei, assim, de todas essas vezes que, às vezes, acordo e penso, hoje eu não vou conseguir ser essa pessoa assertiva, serena, sábia, porque é absurdo, né? Toda essa violência que a gente passa, principalmente quem é mais afetado. Quanto mais afetado você já estiver com tudo isso que está acontecendo, menos chance de diálogo você vai ter, porque você já está exausto, né? Esse movimento das pessoas que já estão cansadas. Então, é claro que quando aquelas pessoas entraram no Carrefour, vou trazer esse exemplo, estouraram o Carrefour, não foi por causa do João, entendeu? Não foi só por causa disso. São porque são pessoas que estavam exaustas de tudo que estava acontecendo. Eu que passei talvez por 1/3, né, do que essas pessoas já passaram, até menos, fiquei o dia inteiro mal e foi um dia que as pessoas vinham falar comigo, o que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar, pessoas que queriam ajudar, e eu disse, olha, amanhã eu respondo a todos, porque hoje eu não consigo mesmo, hoje eu não consigo ser essa resistência, sabe? Mas tiveram pessoas que foram lá e picharam, fizeram, e soltaram. Então, acho que cada um também tem o seu jeito. Acho que vão ter momentos que a gente vai sentar, igual a gente vai participar aqui, e conversar, e dialogar, e é ir se perdoando. Eu acho que o jeito de fazer isso é na tentativa e erro, mas o mais importante é a gente tentar. Se você for lá, sentou com o seu tio bolsonarista, igual o exemplo que você deu, e não rolou, paciência. Ou você acabou se exaltando, paciência. Na próxima vez você já sabe que em determinado ponto é melhor parar antes, entende? E é assim que a gente vai aprendendo. Eu acho que tem tempo da gente conseguir aprender a fazer isso, mas a gente precisa começar a fazer. E não, acho que não tão difícil é fazer com os amigos, com a família, que foram as primeiras pessoas, foi muito simbólico, todo mundo saindo do grupo da família, né? Eu acho que todo mundo ficava feliz até de falar, nossa, saí do grupo da família, não aguento mais aquela galera e tal. Eu acho que agora é a hora da gente pensar em, putz, talvez a minha família que está aqui próxima de mim, que tem um grupo aqui pequeno, eu consiga articular, ir conversando, ir trazendo uma notícia ali, falando, olha isso aqui, entende? E não pensar assim, bolsonarista arrependido, eu não tenho tempo para você. Não, é você mesmo que já se arrependeu, então tá meio caminho andado já, pode vir, sabe? Do que talvez tentar falar com aquela pessoa, enfim. Eu acho que é meio que isso, assim, a gente tem uma linguagem que a gente acha que não é agressiva, que não é violenta, mas a gente acaba sendo muito violento na nossa agressão, no nosso dia a dia, na nossa argumentação, enfim. Acho que é isso. Perfeito. Pedro, você está aí, né, Pedro? A gente... Tô sim. Tá sim, né? Não, eu tô pensando 1000 coisas, gente, é muito assunto. Eu tô impressionada, porque eu tô com a minha língua coçando aqui. E já são 9 da noite, e aí eu queria saber se alguém tem perguntas, na verdade. E aí vocês podem tanto abrir a câmera e falar com a gente, quanto mandar pelo chat, que a gente lê. Enquanto isso, eu fico
pensando nessas eleições, né? Nas últimas eleições, o quanto ficou claro a necessidade de diálogo de ambas as partes. Não sei, minha interpretação, né? Existe uma insatisfação de todos os lados. Uma insatisfação da esquerda com a própria esquerda, uma satisfação da direita com a própria direita, e existe uma possibilidade, existe um terceiro caminho que ninguém sabe ainda qual é, mas existe um momento onde todos estão insatisfeitos com seu próprio, né, com a sua própria ideologia, com o seu próprio projeto, existe uma frustração geral, e aí novos nomes apareceram no nosso mapa, entendeu? Não é à toa essa leitura. Novas pessoas surgindo com, mesmo que o Boulos tenha perdido, mesmo que a Manuela tenha perdido, é muito representativo o que aconteceu, né? É a sociedade dizendo que quer o novo, né? Que quer esse outro caminho, que quer dialogar com isso, com essa nova geração, com uma novidade. E eu acho que isso é o gancho para talvez seja o gancho para esse momento de diálogo, né? Acho que todo mundo está um pouco arrependido. Bolsominions arrependidos, a esquerda errou muito, muito. E também está revendo todo o seu papel na sociedade, né? Então, pergunta. Daniel, qual foi a cena que mais te emocionou no documentário? Pergunta do Alexandro Simas. Dani, tá sem som. Boa. Cara, eu acho que a cena que mais me... É difícil falar... Bom, cinema é muito louco, porque assim, são várias emoções, né? Assim, você estava falando, né, Mel, do dia que a gente veio aqui ler, e a gente fez meio que um ensaio, assim. Aquela cena do plano sequência, que tem a música, eu acho que é o que mais me emociona. E desde o momento que a gente leu, porque eu pensei para você o papel, né? Assim, eu meio que não tinha muito como pensar ser outra pessoa ali, tipo, fazendo aquela cena do canto do plano sequência, né? Aquela cena em si, ela foi pensada porque eu sabia onde você alcançava, né? Porque Mel, gente, é gênia da raça. Desculpa falar, mas Mel canta, Mel é competente em tudo que faz, Mel dança, Mel é mãe, Mel é maravilhosa, Mel, então, assim, fazer uma cena para Mel era fazer uma cena para uma atriz mesmo que ia conseguir se posicionar, interpretar, cantar. E aí, quando eu vi isso montado mesmo, e por montado entenda mixagem, etc., acertar o som, eu acho que aquilo ali é muito forte, sabe? Esse Caio Rei, que está na música do Ivan Lins, e que está falada no filme, eu acho que é isso. Assim, quando você diz que temos arrependimento tanto ao campo mais à esquerda, quanto mais à direita, quanto mais, né, ou menos liberal, eu acho que a gente está falando um pouco desses reis que tem que cair, né? E todo mundo sabe quem são eles, né? Infelizmente, devido a toda essa complexidade, o pessoal acabou elegendo aí nas últimas eleições mesmo novos reis de marshmallow, né? Oi, gente, boa noite. Eu posso só comentar algo rapidinho que me chamou a atenção? Eu estou aqui a convite do Daniel, né, meu professor, ele mandou uma mensagem. E quando o Daniel falou sobre essa cena em específico, foi a cena do filme que eu mais gostei. Eu achei assim a escolha perfeita do plano sequência e a interpretação junto com a voz, eu acho que trouxe uma sensação de poder. Eu acho que esse filme ele provoca a gente em todo momento, sabe? Ele traz essa provocação, ele te instiga, porque até mesmo você que não sofra as consequências dessas pessoas que estão sendo representadas no filme, você se toca, né? Você se sente, você tem empatia de que, cara, essas coisas acontecem a todo momento e eu estou de olhos vendados. E até a escolha da luz vermelha eu gostei porque para mim me trouxe esse ar de revolução, de caos, de luta. E parabéns pela sua interpretação. Foi algo que eu fiquei muito assim emocionado de assistir. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, sabe? E a forma como o plano sequência vai conduzindo as pessoas e o discurso,
sabe? Os offs foi muito bem dirigido. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns mesmo. É muito legal ouvir isso. O cinema tem isso, né? Eu não sei, eu tenho pouca experiência com cinema, na verdade, mas a gente não tem público na hora. Demora um ano, né, Mel? E aí, não, e às vezes isso nem acontece, né? Às vezes esse bate-papo nunca acontece. Então é muito legal. Eu queria fazer uma observação que é engraçado. Eu fui fazer um outro trabalho esse ano, que era um espetáculo. Não sei como chama essas coisas online, né, gente? Eu digo que não é um espetáculo, mas ainda não tem um nome para isso. Um experimento, a gente chama assim. E aí teve um momento onde as meninas queriam usar a música da Cartomante. E aí foi muito engraçado, porque era como se... Eu olhei para as meninas todas, né, do elenco, e falei, gente, essa música não é sobre isso. E essa música ganhou um significado... É claro, ela sempre teve esse significado, né? Mas parece que depois dessa cena, é óbvio para mim, é claro, ela virou um símbolo, né, de uma resistência muito real, muito presente, muito atual. Então, falar dessa música hoje, para mim, que se não tiver relacionado a isso, não faz mais sentido. Gente, não... Nos apropriamos, né? Eu acho que é muito isso, né? Não dá mais. Essa música não fala sobre isso, gente. É muito maior do que isso, né? E eu convenci elas, olha que horror, disso. Muito engraçado, porque muito bom. Fica claro. Ó, a Lu perguntou, quando vem o próximo filme? Queremos mais. Ó, Daniel. Ave Maria, mas é isso. Vai vir, assim, mas gente, é muito difícil, né? Esse filme é importante dizer, porque esse filme foi um filme de mutirão, né? É um filme feito... outro dia eu estava respondendo uma entrevista sobre o Sérgio Ricardo, né? E aí perguntavam, o cara norte-americano lá de Nova York, ele perguntava, mas vocês fizeram um filme sem dinheiro, de baixo orçamento? E eu falei, olha só, não foi um filme sem dinheiro nem de baixo orçamento, foi um filme de mutirão. Isso é muito diferente, né? Quando a gente faz um mutirão na nossa comunidade, etc., quando a gente vê alguma causa, e essa causa é comum, né? E aí a gente não está preocupado em ser assalariado, em receber alguma coisa em troca, além do bem comum que nós vamos construir fazendo aquilo, né? Então, eu fiquei feliz quando a gente abriu e o Pedro falou, né, o operário do cinema brasileiro, porque eu me vejo realmente por aí, sabe? Eu quero fazer filmes necessários, né? Não só filmes que vão, o Daniel dirigiu, que lindo, Daniel, sabe? Eu quero fazer filmes que façam sentido, e a gente se juntou e todo mundo da equipe via sentido no filme, né? E eu acho que isso que foi o mais bonito, mais importante. E não à toa que nós sofremos vários problemas de produção durante a realização do filme, mas a gente se comportava como, sabe, um grupo de guerrilheiro na selva mesmo. Caía um, mudava, a gente seguia em frente, não tinha, gente, não vamos fazer mais, desculpa, cada um volte para sua casa. Não, né? E isso que eu achei mais fantástico, assim, né? Era para o Sérgio Ricardo ter participado, ele estava doente, não pôde ir. A gente foi modificando e o espírito do velho está ali presente. E eu fiquei muito feliz, Mel, quando nos filmes que a gente fez com o Sérgio Ricardo, ele sempre perguntava, né? Mas e o prêmio? Quando que a gente vai ganhar prêmio, né? E a gente não conseguiu ganhar prêmio com o velho, ele estando vivo, né? Mas agora, depois dele ter morrido agora, vem o prêmio. Aí eu fiquei lembrando, né? Falei, o Sérgio Ricardo ia ficar feliz. Pô, ganhou o prêmio, ganhou, Sérgio Ricardo. 3, Sérgio Ricardo. Toma aí, olha aí, ele ia ficar feliz. Então, eu acho que é isso, assim. Vamos ver o próximo filme. Tem muitas coisas aí, né? Eu estou devendo um filme sobre o Cine Floresta Nossa, entendeu? Um documentário sobre o cine. E eu entrei numa crise por isso. Porque é isso, não é fácil fazer, né? É muito sentimento, muita coisa... falar sobre nós mesmos, né? Então, vai vir o próximo filme aí, mas eu ainda não tenho uma ideia fechada, não. Galera, já são 21h e eu sei, porque eu tenho muita coisa para dizer e muitas coisas para perguntar, então eu sei o quanto isso ainda pode render noite afora.
E se fosse presencial, a gente ia sair, tomar uma cerveja e continuar esse papo. Assim seria. Mas eu queria perguntar se mais alguém tem alguma coisa para dizer, mais alguém quer se colocar, mais alguém quer escrever aqui no nosso chat, porque a gente vai chegar nas considerações finais desse encontro incrível. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, vão pensando, a gente vai aqui falando, tá? E vocês ainda têm um tempo para pensar e colocar aqui no nosso chat ou entrar aqui e falar com a gente. Quem quiser começar? Vou começar agradecendo aqui ao convite. Que incrível estar aqui com a atriz maravilhosa do meu lado desse filme, eu, o diretor desse filme, com o Pedro, com todo mundo que participou, enfim, com os meus amigos que estavam aqui também, que vieram dar uma força nesse debate. Quero agradecer a chance de estar sempre aqui, articulando e falando muito, que eu adoro falar, enfim. E é isso, muito feliz, parabéns pelo trabalho incrível. Dava para conversar sobre muitos outros pontos também. Eu mandei vários áudios para a Paula falando sobre várias coisas que eu vi também. Então, acho que fez sentido, assim, sabe? É muito bom quando a gente cria alguma coisa. Eu acho que eu quero que vocês saibam disso e sintam isso. É muito bom quando a gente faz algo e faz sentido, e tantos sentidos como fez. Então, parabéns de novo e muito obrigada pela chance de estar aqui conversando com vocês sobre isso, sobre uma obra tão incrível. Parabéns. Posso falar agora? Manda bala aí, Pedro. Vou aproveitar também e responder aqui a pergunta do Axel, que eu falei que é liderança estudantil argentina, que está aqui presente, tornando nosso debate, além de interestadual, internacional. Olha ali como é que a gente está podendo bastante. Mas eu quero começar novamente agradecendo a todos e a todas, principalmente aqueles que tiveram aqui a tarefa de, junto comigo, dividir a palavra e de compartilhar saberes e conhecimento com todos vocês. A Mel, o Daniel, que foi fundamental para que esse momento aqui acontecesse, a Júlia e todos aqui presentes, na pessoa da minha avó, que entrou um pouquinho atrasada, mas que está aqui com a gente também, que é, para mim, um exemplo de mulher feminista, de mulher lutadora, que conseguiu sustentar uma família com fruto do seu trabalho, um trabalho que precisa ser valorizado, um trabalho que precisa ser reverenciado. Muito obrigado, vó, que é, de qualquer forma, minha ancestral viva, que está aqui presente também no nosso debate. O Axel colocou uma pergunta muito importante, que é como nós vemos a situação da democracia, de modo geral, na América Latina, né, e as similaridades com a situação do Brasil. Axel, se eu puder resumir, né, porque é um tema bastante amplo, e acho, inclusive, Axel, que isso vale uma conversa nossa, lhe faço aqui na frente de todos um convite para a gente fazer uma live juntos sobre a situação da democracia na América Latina, mas nós, há muito tempo, vivemos investidas significativas do imperialismo, dos colonialistas contra o processo democrático da América Latina. E isso não apenas na década de 60, 70, 80 e 90, quando os países latino-americanos viveram sob ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, mas isso também nos dias de hoje, com a situação que aconteceu na Bolívia, com a situação que aconteceu no Paraguai, com a situação que acontece na Colômbia, na Venezuela, com as investidas contra o regime cubano. Então, tudo isso mostra esse ataque, essa sede, essa gana do imperialismo norte-americano de atacar o processo democrático na América Latina e de enfraquecer a resistência anti-imperialista. Então, a similaridade, apesar das particularidades de cada país, mas as similaridades são tamanhas. A compra, né, e a investida da disputa cultural a partir da mídia, muitas vezes golpista, em cada um desses países, o papel que a Globo, que o Clarim, o papel que as redes de televisões tiveram
para buscar desestabilizar os governos progressistas, a disputa do judiciário como instrumento da legitimação dos golpes de Estado, a crescente onda anticomunista, anti-esquerda, que é colocada a partir das fake news, das inverdades inventadas. Então, acho que todas essas são algumas similaridades com o ataque à democracia que acontece no Brasil com o resto da América Latina. E, da mesma forma, eu acho que a gente tem que ver a situação da democracia da América Latina como uma situação de luta em unidade. Não dá para libertar apenas a Venezuela, não dá para libertar apenas a Argentina, não dá para libertar apenas o Uruguai, apenas o Brasil. A gente só se liberta junto. A gente só se liberta quando todos forem libertados, quando todos os países latino-americanos estiverem distantes da sombra do imperialismo e possam brilhar com sua própria luz. Então, eu acho que essa é a nossa luta, e dizer, Axel, que pode contar conosco, com o movimento estudantil brasileiro, na luta com os estudantes argentinos e de toda a Latinoamérica para defender a democracia e defender o nosso povo livre e soberano. Ademais, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e, para finalizar, trazer um recado que, de novo, não é meu, não são palavras minhas, embora pudessem ser, gostaria que tivessem sido, mas são de um poeta amazonense que eu admiro demais, o Tiago de Mello, que ele fala o seguinte: não tenho um novo caminho, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. O caminho nós sabemos qual é: a luta pela garantia da democracia, a luta pelo Estado de Direito, a luta pelos direitos sociais, mas eu acredito que é momento de não achar um novo caminho, mas achar um novo jeito de caminhar. Reorganizar a nossa luta, reinventar a nossa luta, o nosso discurso, a nossa prática política, com a educação, com a cultura, com o cinema, com o povo. Tenho certeza que buscando esse novo jeito de caminhar, fortalecendo a luta pela democracia, com as táticas do século XXI, com as ideias do século XXI, com os desafios do século XXI, é o que fará que nós sejamos maior do que todos os obstáculos que aparecem na nossa frente. Muito obrigado pela oportunidade. Viva a democracia, viva o cinema, viva Daniel, viva Melissa, viva Júlia, viva a nossa luta, viva o nosso povo. Muito obrigado, gente. Só reverência e só gratidão a todos vocês que participaram desse nosso debate. Gente, Pedro é demais, Pedro. Sou seu fã. Falar depois de você é um problema, entendeu? A Júlia já apontou isso. Pedro, Júlia, Mel, todo mundo que participou, que está participando. Eu acho que, assim, quando o Alex fala isso, eu estava aqui, eu olhei para o lado, eu vi, tipo, ó quem é que está do meu lado aqui, ó. Crônica de um Ninho Solo, do Leonardo Fávio, sabe? Um filme fundamental do cinema novo argentino, de 1965. É o Pichote argentino, sabe? Aí eu já catei aqui também 100 anos do cinema cubano, entendeu? A gente tem que estudar nossos irmãos e temos que nos aproximar mais eu acho que um grande problema do Brasil é o Brasil estar de costas para a Latinoamérica e sonhando em ser esse Yankee, né, de canela branca, e esse governo atual representa da forma mais servil e mais nojenta esse tipo de aspiração, que nem sequer é uma aspiração, né, é uma subserviência. E necessitamos de ser bolivarianos no sentido dessa grande América, né, como o Pedro falava. O próximo filme pode ser uma versão boliviana do Maria Mansa Traiçoeira, vocês estão compreendendo? Com esse meu nome, Daniel de Profeta, né? Talvez isso, né? Assim, derrubaram, sim, mas o grande tempo vai trazer a resposta. E a Bolívia já respondeu. E o nosso Brasil vai responder também a esses retrocessos e que esse momento tenha sido um momento para a gente esquecer, para não lembrar, para não repetir, né? Como foi a ditadura, como são esses momentos de atraso. Vamos em frente construindo uma ideia de futuro que seja criativa e afetiva, né?
empática, né? Afetada. E disso nós temos demais, não só dentro do Brasil, mas na nossa Latinoamérica, né? A arte é, sim, manifestação política, é, sim, uma manifestação das nossas aspirações e sonhos, né? Então, vamos construindo essas redes. Obrigado demais, gente. Eu estou profundamente emocionado de ter tido esse momento com vocês, viu? Gente, eu também. Eu também tô, foi muito legal. Eu sabia que seria legal, mas né, eu não posso deixar passar antes de finalizar. O Matheus perguntou, queria que o Daniel falasse um pouco sobre o título do filme, de onde veio essa ideia? Quais são essas marés mansas traiçoeiras? Antes da gente encerrar. Então, vou tentar ser breve. Esse filme ele é todo cercado de cosmogonias e de misturas astrais e astrológicas e religiosas. Bom, o título do filme, como é que surgiu? Eu já estava com a ideia do filme e eu estava em Tiradentes conversando com um capitão de Congado muito querido que eu entrevistei para um documentário, o Preguinho. E encontrei com ele, já era esse governo atual. E eu muito preocupado com as questões políticas, né? E aí eu fui puxar esse assunto com o Preguinho, e o Preguinho, do alto do lugar espiritual, religioso, né, de fundamento que ele tem, né, muito mais preocupado em denunciar que há um cemitério negro em Tiradentes e que até hoje não foi reconhecido, preocupado com questões de fundo. Ele olhou para mim e ele estava um pouco suado, assim, que ele estava tocando, e ele me olhou e falou: maré mansa, traiçoeira. E eu vi isso como uma real mensagem de que esse filme deveria ser feito e de que a resposta está um pouco para além do que nossos olhos culturais, né, pouco evoluídos, conseguem ver atualmente. Então, eu acho que a gente precisa de ter construir essa maré mansa, sem esquecer de que nós vamos ser, né, sim, ativos e traiçoeiros no sentido de surpreender, né? A nossa surpresa está preparada assim para eles, né? Foi isso. Então, gente, agora sim, chegamos ao fim desse encontro, que foi lindo. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. A gente vai encerrar o ano com chave de ouro, com esperança e construindo já, né, a nossa resistência, a nossa democracia, que nada mais é do que isso, a gente se unir, a gente debater, a gente articular, a gente pensar possibilidades, né, em todas as áreas, convidar as pessoas para esse debate, convidar a todos, né, sem distinção, para esse debate, um debate aberto, sincero, e acredito que é assim que a gente vai construir realmente um futuro diferente, e com essa juventude, né, que o Pedro me emociona muito, com essa juventude que está vindo e que é realmente maravilhosa, assim. E queria dizer que a gente faz esse evento, esse encontro, todo mês. Agora a gente vai parar, né, nas férias, mas a gente continua esse projeto no ano que vem. Sigam nossas redes. Eu vou deixar aqui no chat nosso Instagram, @asbrink, nosso Facebook, Asbrink, e nosso site, www.asbrink.org, vou deixar tudo aqui. A gente está sempre divulgando, a gente tem outras ações, a gente tem um pré-vestibular social gratuito, a gente tem uma série de projetos que a gente está sempre fomentando. Então, colhem com a gente, participem, tá? E a gente está sempre a fim de dialogar, debater, articular com outras redes, outros projetos, conversar. Estamos sempre abertos, ok? Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigada a todos. Um cheiro, gente. Boa noite. Beijão. Até mais. Valeu.